Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo. Especificamente hoje eu quero falar de um autor. Eu me utilizei de uma bibliografia vasta, vou deixar na descrição desse vídeo a bibliografia sobre esse autor do qual eu estou fazendo essa exposição. E só lembrando que esse meu canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência dos meus grandes amigos Douglas e Simone, né? Que eles pegam livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizam para a venda para todo o território nacional, para todo o Brasil, na sua página do Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui também a página do Instagram deles, né? E aí, se vocês falarem que encontraram a página deles através desse canal, do canal da Vivega, vocês ganham 10% de desconto. Então vale muito a pena, né? Porque o conhecimento, seja ele através dos livros, das viagens, das conversas, das tertúlias, ele é uma coisa que sempre vale a pena. A gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, hoje especificamente eu quero falar de uma das figuras políticas e filosóficas também, de certa forma, que eu mais gosto. É o político Antônio Maura e Montaner. Antônio Maura e Montaner, nascido em Palma de Mallorca, né, em 1853 e morreu em Torrelodones em 1925. Ele era espanhol, foi primeiro-ministro na época do rei Alfonso XIII, aquele rei que logo depois da ditadura do Primo de Rivera abdicou do trono, e aí é proclamada a Segunda República Espanhola em 1931. Mas o Antônio Maura pega essa segunda metade do século XIX até o início do século XX, né? Ele tem o que ele chama de largo governo. Largo é comprido, né? É longo, né? Largo governo, o longo governo dele, que é de 1907 até outubro de 1909, quando ele lança o seu programa político mais famoso, que é o conhecido como La Revolución desde Arriba, a revolução de cima, a revolução pelo alto. É um conceito gramsciano de revolução passiva que ele lança para fazer umas medidas seculares, de certa forma, e europeístas. Tinha o projeto europeísta versus o projeto espanholista, né? Ele tem um pouco de ambos, né? Que era o projeto de modernização do Estado. É um projeto que a gente chama de modernizar conservando, a revolução conservadora, a revolução na vertical, como diriam alguns, a via prussiana, que é muito parecido com esse conceito de revolução pelo alto que o Maura defende no seu modelo, né? Bom, ele tinha um grande sotaque maiorquí. O maiorquí é o idioma das Ilhas Baleares, né? Da qual Palma é a capital. E é muito parecido com o sotaque catalão. Em catalão, seu nome é Antoni Maura Montaner. Antônio, ao invés de Antônio, né? E ele, curioso que antes de 1898, do desastre da Guerra Hispano-Americana, quando a Espanha perde Cuba e Porto Rico, Guam e Filipinas para os Estados Unidos, ele tinha um projeto de autonomia para Cuba e Porto Rico, né? Muito antes de tudo aquilo ter acontecido, né? Bom, ele foi um reformador do Estado, né? E ele tinha o que eles chamavam de política regeneracionista, né? Ele queria descentralizar o Estado. E ele chegou a dialogar, inclusive, com separatistas catalães e bascos, na tentativa de fazer uma espécie de federação. É muito parecido com o que a Espanha tem hoje, embora seja um Estado unitário, um reino, né? É um Estado unitário. Ela tem um federalismo que respeita as autonomias das partes, as comunidades autônomas, né? Tem a comunidade autônoma da Galícia, a comunidade autônoma de Valência, a comunidade autônoma de Castilha e León, da Andaluzia, e assim por diante. As regiões da Espanha têm suas comunidades autônomas, né? Por isso que não faz muito sentido o discurso separatista hoje. Essa é a minha opinião, né? Até os bascos já estão mais calmos em relação a isso, né? Hoje os catalães são os mais fervorosos com esse discurso independentista. Até mesmo os bascos já
perderam esse protagonismo, né? Bom, ele foi um grande influenciador, ele foi influenciado muito pelo chamado gamacismo. O gamacismo é de um político chamado Herman Gamazo, que foi seu mentor na sua formação. E ele era cunhado, ele era casado com a irmã do Gamazo. E o Gamazo era um notório liberal. O Antônio Maura começou a sua carreira como um liberal, mas depois ele foi uma grande figura expoente do Partido Conservador. E na época do rei Alfonso XIII, isso já desde a restauração do Donoso Cortés, do Antônio Cánovas del Castillo, da restauração dos Bourbons, borbônica da Casa Real Espanhola, ao fim da Primeira República, né, em 1874, depois que teve essa restauração, o Cánovas del Castillo foi assassinado por um anarquista italiano, né, foi assassinado, e o anarquismo e os movimentos proletários estavam muito fortes nessa época, né? Desde a época do rei Alfonso XII, você já tinha uma alternância entre o Partido Liberal e o Partido Conservador no governo, né? E o Antônio Maura, então, vai ser uma figura expoente do Partido Conservador, né? Ele, inclusive, chegou a viver naquela época do Alejandro Lerroux, que foi um notório liberal, republicano liberal, que mesmo o Antônio Maura sendo de uma tradição mais conservadora, o Lerroux porque ele era um cara que ele era tão virtuoso, tinha tantas grandes ideias, que até mesmo os liberais concordavam com ele. Ele defendia o voto secreto, além das medidas de secularização, mas ele não queria explicitar muito a ideia de separação de igreja do Estado, porque muitos católicos tradicionalistas votavam no Partido Conservador, né? Mas o Antônio Maura, então, ele vai ser muito crítico aos alcaides, ao poder local. Os alcaides seriam os prefeitos, né, das províncias, que é parecido com o que teve aqui no Brasil com o voto de cabresto, né? Quando o voto não era secreto, os caciques locais forçavam as pessoas a votar neles, né? Eu tenho um vídeo falando de um livro famoso do Vitor Nunes Leal, o Coronelismo, Inchada e o Voto. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui também, caso vocês queiram ver, que é a realidade do Brasil, que também viveu essa espécie de caciquismo, né? Bom, a revolução pelo alto, a revolução passiva que ele defende do Estado, trata-se em suma de uma forma de transformação das sociedades, objetivando, né, o modo de produção do capitalismo e da burguesia sem uma participação necessariamente popular, diferente do que aconteceu na Revolução Francesa, né, que foi uma revolução popular. É uma revolução pelo alto, pelos representantes, sejam eles monárquicos ou republicanos, né? Ele vai ter um grande apoiador, que é o José Canalejas. O José Canalejas ficou do lado dele. Foi assassinado o José Canalejas, né? Inclusive, uma vez ele estava em Madrid vendo numa livraria os lançamentos do mercado editorial e tal. E um anarquista assassinou ele, dando tiros nele pelas costas, né? E tinha o político também, o Segismundo Moretti, né? Segismundo Moretti, que escreveu que ele foi ministro, né? Para o ministro Canalejas, né? Ele escreveu o seguinte, que esse movimento da Revolução pelo Alto, do Maura, era uma bandeira democrática usada para encobrir medidas reacionárias, né? Então eles tinham um verniz de movimento democrático, de alteração europeísta e modernizante do país, de industrialização, só que ele dialogava muito mais com aquela questão do mundo agrário, e era reacionário e não tinha era um projeto de modernização que conservava as bases, sendo ele então um projeto mais reacionário do que revolucionário de fato, né? E essa oposição entre centro urbano, grande centro urbano, e campo, né? Dos campesinos, agrário,
vai determinar muito essa divisão do país, porque os grandes centros urbanos, como Barcelona, que teve uma huelga, uma greve geral já em 1855, os anarquistas fizeram uma grande greve geral em Barcelona, né? E as greves se sucediam ao longo do início do século XX. São as regiões mais industriais da Espanha, né? Da Península Ibérica como um todo, mas da Espanha. E elas faziam frente com as regiões mais agrárias que estavam mais presas a esse caciquismo, a esse tradicionalismo mais reacionário por serem antimodernizantes, vamos dizer assim, né? O próprio Antônio Maura vai sofrer um atentado. Em 1910, né, ele sofreu um atentado, mas ele conseguiu sobreviver e veio a falecer de causas naturais, né? Parece que foi um derrame cerebral e faleceu em 1925, né? Ele viu o golpe de Estado do Miguel Primo de Rivera, né? Também viu uma parte da Guerra da África, do Rif, né, contra o Mohammed Abd el-Krim. Então, a princípio ele foi um entusiasta do golpe do Miguel Primo de Rivera, mas depois que ele acompanhou um pouco mais essa política, inclusive conheceu mais o Miguel Primo de Rivera, conheceu quem ele era, a figura que ele era, aí ele se transformou em um grande crítico da ditadura do Primo de Rivera, né? Mas o Primo de Rivera governou até 1930, né? E o Antônio Maura faleceu em 1925. Ele tinha um filho que depois se tornou historiador, o Gabriel Maura. E o Gabriel Maura era um nacionalista, ele era muito mais reacionário do que seu pai foi. E ele era um nacionalista que pegou muitas ideias do Charles Maurras, né? O Charles Maurras da Ação Francesa, né? E isso vai ser a base da criação do partido Renovación Espanhola, que é o partido do qual o próprio Calvo Sotelo fez parte na época da Segunda República. E o Calvo Sotelo vai ser assassinado em retaliação por conta do tenente del Castillo, que foi assassinado por falangistas, né? E foi então o início, né, que marcou um dos motivos do início da Guerra Civil Espanhola, né? É claro que foi a vitória da Frente Popular em 1936, mas esse episódio do assassinato do Calvo Sotelo foi um motivo que jogou gasolina na fogueira, né? Que fez os espíritos e o sangue ferver nessa época aí, né? Bom, o Antônio Maura tem um bisneto, eu não sei se é neto ou bisneto dele, que é um grande iberista, né? Que também se chama Antônio Maura, e ele fez uma conferência falando sobre o Gilberto Freire e o João Cabral de Melo Neto, então tem uma ligação com o Brasil também, né? Bom, eu separei um trecho que ele fala da sua intencionalidade quanto ao seu regime. Vou ler para vocês. Agora, mais do que nunca, é mister que a nação sinta que o poder público assiste às suas necessidades e empreenda sequer o caminho daquela regeneração tão aguardada em todas as línguas. Já não há tempo para a ordem nem para o método. Não se pode ir com parcimônia na realização dessa obra. Há que fazer, né? Tem que fazer a revolução desde o governo, porque senão se fará baixo e desoladora, ineficaz e vergonhosa feita pelo povo. Então ele defendia que a revolução tinha que ser feita pelo alto, né? Pelo governo, porque se fosse feito pelo povo poderia ser muito catastrófico, igual aconteceu com a Revolução Francesa e a Revolução Russa, né? O Antônio Maura, ele viveu também o período do Miguel de Unamuno, né? Que foi o período da Generación de 1898. A geração de 1898, que era aquela geração pessimista que pensou a Espanha como problema, do Azorín, do Unamuno, do Pío Baroja. Eu tenho vários vídeos no meu canal onde eu falo sobre essa geração, né?
E ele foi uma figura muito importante, porque ele foi primeiro-ministro várias vezes, né? Não foi só no largo governo de 1907 até 1909. Ele voltou algumas vezes e foi muito conselheiro, muito próximo do rei Alfonso XIII também. O rei Alfonso XIII, como eu disse, ele abdicou em 1930, na transição de 30 para 31. Em 14 de abril de 31 é proclamada a Segunda República Espanhola. O Alejandro Lerroux, que era um grande admirador do Antônio Maura, vai fazer parte desse grupo republicano, mas a República Espanhola tendeu à revolução, ao comunismo, ao anarquismo, que eram os movimentos proletários da UGT, CNT, do Partido Comunista Espanhol também, né, do Santiago Carrillo e tudo mais. E esses grupos sequestraram a República Espanhola, transformando a República Espanhola num projeto revolucionário do proletariado, e não aquele projeto da República Liberal, que era o ideal que permeou muito esses pensadores, até mesmo como Antônio Maura, embora ele tenha sido primeiro-ministro na época, numa monarquia, na época da monarquia, né? Eu lendo sobre essas figuras, eu fico muito mais entusiasta do sistema parlamentarista, né? Eu acredito que o sistema parlamentarista ele é mais justo. Você não concentra a figura no poder carismático e concentra todo o poder no executivo, né? E se o executivo erra, é mais fácil de você fazer um impeachment, de você tirar o representante, que não concentra tanto poder em torno de si, né? Bom, as revoluções pelo alto aconteceram em vários países. No Brasil, em 1930, depois da Revolução de 30, com a chegada do governo provisório do Getúlio Vargas, se teve um projeto autoritário e uma espécie de revolução pelo alto também. Não teve uma adesão popular, assim como o próprio processo de independência do Brasil e de proclamação da República do Brasil, não teve uma participação popular, né? Ela foi feita pelo alto. E a Revolução de 30, então, ela foi um projeto autoritário. Depois teve o Estado Novo em 1937, que aí consolidou as bases do Francisco Campos com a sua Constituição Polaca, que foi uma ditadura de fato, né? E também, posteriormente, depois do período democrático de 1945 até 1964, a ditadura de 64, o regime militar, né, a Revolução de 64, também foi um projeto de revolução pelo alto, vamos dizer assim, onde o governo fez medidas, que é o que conhecemos como revolução passiva, né, que é o próprio termo do Gramsci, né, é o termo gramsciano de revolução passiva, né, e não teve também, de certa forma, uma grande adesão popular, né? Bom, é isso que eu gostaria de falar. Eu tenho um vídeo aqui, também vou deixar na descrição desse vídeo, um vídeo que eu falo da Falange Espanhola, que é do Ramiro Ledesma, do José Antônio Primo de Rivera. Aí eu especifico e trato mais o movimento nacionalista espanhol da Segunda República Espanhola. O Antônio Maura é um comentário que eu quis fazer prévio, porque ele pega esse período da transição do século XIX para o início do século XX, né? E ele basicamente já lançou o germe, vamos dizer assim, né? O embrião daquilo que seria o nacionalismo, o nacionalismo espanhol, né? Tanto que figuras como Calvo Sotelo, que era da época dele, viveu esse período na Segunda República e sofreram até retaliações, foi até assassinado e tudo mais, né? Bom, é isso. Então eu recomendo, eu vou deixar na descrição desse vídeo uma indicação de bibliografia, né, do livro ao qual eu falo do Antônio Maura, que se chama Antônio Maura, uma biografia política, La Revolución desde Arriba, a revolução desde cima, né? E aí vai contando mais aspectos da vida dele, pessoal e tudo mais, mas tem os projetos políticos também. Se vocês conhecem bastante a história da Espanha, vale muito a pena. Tem uma outra figura que foi influenciada pelo Charles Maurras, né, que foi o Antônio Sardinha, e eu tenho alguns vídeos do Antônio Sardinha, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui também, o vídeo que eu falo do Antônio Sardinha, um grande nacionalista português que acabou até por defender a União Ibérica em certo momento depois, né, com aquele livro União Peninsular,
Aliança Peninsular, a Lareira de Castela e tudo mais. Então, para vocês que gostam desses políticos, vale muito a pena. E são as figuras expoentes do movimento da hispanidade, tá certo? Então é isso. Curta, se inscreva, compartilhe, deixa o like e mande esse vídeo para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema de política, sobretudo da história universal. Valeu, gente. Grande abraço.